Fala, galerinha do primeiro ano. Galerinha, tava afastado, tava com a mulher grávida, mas minha filhazinha nasceu, é linda, Amora Beatriz, tá certo? O que a gente tem para hoje? Gente, a gente vai dar início a um assunto chamado funções inorgânicas. É um assuntozinho tranquilo, é um assunto bom, beleza? A gente já viu lá no primeiro ano. Lembrando, as funções, a gente chama as substâncias que a gente conhece na natureza de funções e divide em grupos. São dois grupos grandes que a gente utiliza, chamados funções inorgânicas e funções orgânicas. Por que a gente faz essa divisão? É quando elas têm propriedades semelhantes. As funções orgânicas, que são derivadas do carbono, nós vamos estudar lá no terceiro ano do ensino médio, tá certo? E as funções inorgânicas, que são os ácidos, bases, sais, óxidos, e eu ainda complemento mais um, que são os hidretos, eles derivam dos minerais, né? Então o que a gente precisa é de lembrar de alguns conceitos antes de começar esse assuntozinho aqui, tá bom, pessoal? Primeiro, vamos só lembrar lá, né? Ácidos, bases, sais e óxidos. O que é ácido? É toda substância que vai começar com H. Tanto que aí na figurazinha, pessoal, tá aqui bem destacado, tá bom? Deixa eu só ativar aqui a canetinha, ó. O Hzinho aqui, ó. Então, toda substância que começar com H, você vai dizer que é um ácido, com exceção da água, né? Que a água é H2O. As bases são substâncias que terminam com OH. Isso aqui é só para poder a gente lembrar. Os conceitos não são esses, tá bom? Os conceitos são outros. Um exemplo aqui. Ácido é toda substância que, quando dissolvida em água, libera íons H+. Base é toda substância que, quando dissolvida em água, libera o íon H-. O que é um óxido? É um composto binário, ou seja, feito de dois átomos, aí, onde o segundo elemento obrigatoriamente é o oxigênio. E se não for nenhum desses aqui, vão ser os sais. Sais são formados em reações de neutralização, tá bom, jovens? Beleza, deixa eu só fechar aqui. Então, para a gente começar, a gente vai começar com os ácidos. É muito tranquilo esse assunto aqui, gente. Os ácidos, a gente tem que lembrar de alguns conceitos. Quando o ácido é dissolvido em água, é um fenômeno chamado ionização, certo? Nomenclatura, não precisa a gente bater muita cabeça com isso, beleza? E o que é mais importante para a gente, é as classificações dos ácidos, certo? Os ácidos, quando eles liberam um íon H+, que é a função dele, que é o que faz se a substância ser corrosiva, a gente chama ele de monoácido. Quando ele libera dois íons, a gente chama de diácido. Quando ele libera três, como ácido fosfórico, triácido. Beleza, jovem? É tranquilo esse assunto aqui. Classificação, isso aqui que é mais importante para a gente, pessoal. Memorizem, não esqueçam. O que são ácidos hidrácidos? São ácidos que não têm oxigênio. O que são os ácidos oxiácidos? São ácidos que têm oxigênio. Então, por que a gente faz essa divisão? Porque vai ser perguntado lá na frente para a gente uma coisa com base no grau de ionização, tá certo? Os hidrácidos, eles todos são fortes, com exceção do ácido cianídrico. E os oxiácidos, eu vou dar um bisuzinho para vocês, que eu tinha já até explicado lá no nono ano, que é subtrair o número de oxigênio menos hidrogênios. Dá para saber se esse ácido é forte ou não, tá certo? Aí, outra situação que é muito cobrada sobre ácidos. Quanto à volatilidade, se os ácidos são voláteis ou são fixos. Ácidos fixos, pessoal, são aqueles ácidos que não evaporam com facilidade, não formam vapores e por isso não são tóxicos ao meio ambiente, né? O ácido sulfúrico, o ácido fosfórico, o ácido bórico, que é muito usado para riscar vidros, e os ácidos voláteis como o ácido fluorídrico, o ácido clorídrico, que é o ácido do estômago, e o ácido cianídrico, tá certo? Quanto à força, ó, como eu falei para vocês, deixa eu só ativar a canetinha aqui. Só lembrando, o que é o grau de ionização, gente, que é representado pela letra alfa? É o número de moléculas de um ácido ou de uma base que estão ionizadas dividido pelo número total. A gente vai fazer muitas questões com isso aqui. E é muito comum a gente multiplicar isso aqui por 100% para transformar na porcentagem, certo? Se variar de 1 a 100% a tabelazinha, tá certo? De 1 a 5%, gente, o ácido é fraco. Acima disso, ele é forte. Por que eu preciso saber disso? Porque grande parte das propriedades dos ácidos se baseia nesse conceito de força de ácidos, tá certo? Essa questão de ácido moderado não existe. Ou ele é fraco ou ele é forte.
Vinagre é um ácido fraco. Já o ácido clorídrico, ele é um ácido forte, tá certo? Não esqueçam disso. Deixa eu só fechar a canetinha aqui. A nomenclatura a gente vai ver depois, tá bom, gente? Vou parar o videozinho por aqui para não ficar tão pesado. Tchau, tchau. Mais tarde eu vou postar para vocês uma lista